Boa noite, moçada. Estamos juntos mais uma vez para uma aula de Sociologia Geral e Jurídica da Unipac de Uberaba. Estamos chegando à nossa reta final. As notas relativas à segunda etapa de avaliação já foram lançadas, tá? Ainda tem gente com dúvida em relação à nota de primeira etapa. Gente, não tem erro. É a sua nota da prova mais as duas ADAs. Eu dei 5 pontos em cada ADA. Então é só você olhar lá no portal do aluno, tá? Não é no portal Blackboard. Você olha no portal do aluno e confere se a sua nota da prova mais a nota correspondente às duas ADAs está corretamente lançada. Tá? Da maioria deu certinho, só teve uma que realmente estava com inconsistência. Só me disseram essa semana, não pode deixar de olhar sua nota, isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque pode passar do tempo de lançamento, ser fechado o semestre e o erro fica lá no portal. Então confira sempre a sua nota. As notas da segunda etapa também eu já lancei, já estão fechadas, confere lá no portal do aluno, repetindo, é a sua nota de prova, mais 10 pontos relativos à nossa atividade de participação. A pontuação já está lançada. Confere lá, qualquer dúvida faz contato comigo. Deixa eu ver se eu melhoro essa imagem aqui um pouquinho. Ficou mais escuro, melhorou? Hoje acho que a iluminação não vai colaborar não, tá, gente? Mas estamos chegando já na nossa reta final. A partir de agora, todas as nossas atividades estão focadas no direcionamento para o provão. Tá? Eu vou fornecer à coordenação 10 questões e ao longo dessas nossas aulas que restam para encerrarmos o mês, essas questões estarão sendo trabalhadas, elas estarão sendo discutidas em sala de aula. Então assista às aulas que não tem erro, certeza que você vai se dar muito bem nessa última avaliação para consagrar a sua passagem para o segundo período de Direito no semestre que vem. Com a graça de Deus, né, vamos torcer livres desse fantasma de coronavírus, porque não está fácil realmente para ninguém. Vamos torcer para que algum tipo de tratamento mais eficaz surja nesse intervalo entre o finalzinho das aulas que nós temos aqui, mês de junho, comecinho de julho, até a retomada das atividades em agosto. Vamos torcer para nós já termos um pouco mais de normalidade. O tema de hoje está lá no finalzinho do plano de ensino: sociedade de consumo, meio ambiente e crescimento sustentável. Nós temos ouvido muito falar em sustentabilidade. Não é? Energia sustentável, desenvolvimento sustentável, crescimento sustentável. O que é isso? É uma nova tendência que já devia estar no Brasil presente nos mais diversos segmentos, mas que infelizmente ainda sofre severa resistência do mercado. Por quê? Porque produção sustentável exige mais cuidado. Produção sustentável, crescimento sustentável exige mais envolvimento das pessoas, exige mais educação, exige mais investimentos, exige, enfim, um país melhor, com pessoas mais bem formadas, porque crescer de maneira sustentável significa crescer respeitando os recursos que nós temos e não consumindo esses recursos até o seu completo exaurimento, respeitando o planeta, o país que nós temos e não levá-lo à completa destruição ambiental. Querem disfarçar, muitos querem distorcer informações, mas a verdade é que a situação ambiental no Brasil não é nada estimulante. Nós temos cidades em que menos de 10% da população tem acesso a esgoto, em que menos de 40% da população tem acesso à água tratada. São elementos básicos de infraestrutura ainda ausentes da realidade do brasileiro, que é um dos povos que mais paga impostos nesse planeta. E precisa-se parar de focar
em discussões vazias. Quando se faz essas afirmações, não se está contra o governo Bolsonaro ou qualquer outro. Isso é uma consequência de uma série de desrespeitos e de governos, uma sucessão de atropelos e de desrespeitos ao meio ambiente. Desmatamento no Brasil já chegou a ser estimulado pelo governo na década de 70. Então não é responsabilidade de um só. Quando nós estamos falando da necessidade de crescimento e desenvolvimento sustentável, estamos falando justamente da necessidade de mudar os rumos até agora identificados. A gente precisa mudar a estratégia, independente de quem seja o presidente. Se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele não tem posição definida, a posição de um presidente da República deve ser a de zelar pelo bem-estar do povo que o elegeu, independente do eleitor ser ou não da esfera dos seus aliados, independente de partido, tá? Então vamos focar na importância desse crescimento, desse desenvolvimento sustentável para o desenvolvimento do país, para a continuidade da esperança para a raça humana. Vejam o que acontece quando nós não respeitamos os ecossistemas, os ambientes, os biomas, miomas existentes no planeta. Tá? O Covid-19, a doença que é gerada pelo coronavírus, é fruto desse desrespeito. Não é? Os estudiosos apontam grande possibilidade dessa doença ter surgido no consumo de animais selvagens, morcegos ou ratos. São os estudos mais promissores. Olha só, precisa disso em pleno século XXI? Não é só uma questão cultural, é uma questão também de necessidade. Muitas pessoas ainda passam fome e se viram com aquilo que têm em mãos. Então, quando se fala em inclusão, nós não estamos falando do direito de um cidadão usar Nike, usar Reebok, usar as grandes marcas, ter um celular da Apple. Nós estamos falando das pessoas poderem se alimentar e viver com dignidade, de nós termos padrões mínimos para que isso aconteça. Se tem algo que a sociologia e o direito nos comprovam, conforme vocês viram no artigo que eu passei a semana passada, onde existe uma análise da influência do direito na harmonização das relações sociais com o banimento do preconceito a partir de uma simples lei que institui o Dia do Heavy Metal no estado do Paraná. É um gesto de conscientização. Pequenos gestos podem fazer muito, muito mesmo. As escolas precisam difundir de maneira mais séria os elementos da educação ambiental. As relações sociais que se desenvolvem na escola são replicadas em toda a comunidade. Nós vivemos em comunidade. Os bons conhecimentos, os bons exemplos, as boas condutas, os bons comportamentos devem ser estimulados a partir da educação. Não se trata de doutrinação ambiental, como alguns querem enfatizar. Nós precisamos sim respeitar o meio ambiente. Vocês já perceberam como as ruas de Uberaba estão quentes? Como as calçadas estão completamente desprovidas de árvores? Não, a questão não é só preguiça, como alguns pensam e como defendem alguns ambientalistas radicais. Não é só uma questão cultural relacionada ao não querer limpar a calçada e achar que a árvore, que as flores estão sujando. É também de não fornecer abrigo para os criminosos que se escondem atrás das árvores e esperam as pessoas chegarem em casa. Então a mudança que nós precisamos, ela exige envolvimento do poder público, ela exige envolvimento das nossas autoridades. Não basta fazer uma lei, por exemplo, obrigando as pessoas a plantarem árvores nas suas calçadas ou instituindo, como já existe hoje, a completa proibição do corte dessas árvores sem autorização do poder público. É preciso também fornecer segurança para as pessoas, para que elas se sintam à vontade, para que elas não tenham medo de que uma árvore
sirva de esconderijo para marginais. Está vendo a complexidade das relações que se estabelecem na sociedade? Problemas não são tão simples quanto aparentam. E às vezes eles também não são tão complexos. Mas sem dúvida alguma, a educação é o caminho para nós enfrentarmos todo tipo de problema. A sociologia auxilia em muito o direito a harmonizar as relações, inclusive a nossa relação com o meio ambiente que nos mantém vivos, que garante a nossa sobrevivência. A sociologia, ao auxiliar a conhecer melhor os problemas, as causas, as consequências presentes nas relações que nós desenvolvemos, fornece um rico material para o legislador e para o operador do direito conseguir interpretar a nossa realidade e, consequentemente, interferir positivamente, dando novos rumos a ela. O crescimento sustentável, o desenvolvimento sustentável, parte dessa necessidade, da necessidade criada de comportamentos inconsequentes e da ausência do poder público naquilo que realmente é de interesse da população. Não se trata de proteger uma arvorezinha, como alguns querem fazer parecer, como alguns querem fazer crer. Se trata de proteger toda a humanidade. Respeitar o meio ambiente é respeitar a vida, é garantir o nosso sagrado direito de sobrevivência. Isso é, portanto, um gesto inerente à própria cidadania. Qual é o princípio fundamental da nossa Constituição Federal? O princípio mais elementar é o da dignidade humana. Que dignidade nós temos sem a riqueza do meio ambiente que hoje nós ainda podemos gozar? Vale a pena refletir, não vale? Tem dignidade humana com fome devido à desertificação de áreas produtivas, como acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um estado brasileiro tão rico. Será que parte dessa riqueza não pode ser redirecionada para uma ampla transformação social que leve não apenas à preservação ambiental, mas à sustentabilidade econômica? Pois é, dá trabalho. E a verdade é que, infelizmente, muita gente que está na política não está a fim de trabalhar. Nós precisamos mudar muita coisa para esse país realmente ser um país em que a dignidade humana se concretize. As pessoas precisam parar de ser enganadas, precisam também parar de se enganar, de aceitar discutir futilidades, de aceitar crer em barbáries como a solução dos nossos problemas. Solução dos problemas brasileiros somente vão acontecer com atitude. E desrespeitar o meio ambiente, como tem sido verificado nas últimas décadas, tá? Como eu disse, para deixar claro que isso não é uma coisa só do governo atual, mas de todos os governos que o antecederam, é muito grave o quadro que se apresenta. Hoje se prestigia o consumo. As pessoas, enquanto estão comprando um celular da Apple, enquanto estão comprando um carro de último tipo, enquanto estão comprando um terno Armani para poder bater no fórum e mostrar presença, simplesmente se agarram aos bens, ao consumo, como se fosse o equivalente à salvação que os católicos, que os evangélicos, que os cristãos de uma forma geral esperam encontrar em Cristo. De repente, dinheiro virou uma coisa divina. Deixou de ser um instrumento para nos oferecer meios de alcançar a felicidade para se transformar na própria felicidade. Então, se você, se eu, professor, estivesse aqui dando aulas só por dinheiro, se você, aluno, tivesse escolhido fazer direito só para ter dinheiro, com certeza nós estaríamos no caminho errado. O ter dinheiro é um instrumento para nós conseguirmos alcançar a felicidade de outras formas. Eu adoro a natureza, eu adoro o meio ambiente preservado. Você não? Quando eu vou à praia, eu gosto de praias limpas,
de praias limpas, bem conservadas, arborizadas, em que nós sentimos todo o prazer que a natureza nos oferta graciosamente. Mas muita gente insiste em desprezar o meio ambiente como um todo e preservar somente a parte que interessa, somente a parte que ele pode comprar. E isso não é felicidade. Não é porque a gente não tem condição de frequentar um resort lá em Jericoacoara ou no Caribe que nós não podemos aproveitar, por exemplo, toda a riqueza que nós temos aqui na região de Uberaba, no Rio Grande, por exemplo, no Rio Claro, que nós não possamos aproveitar os nossos parques. Precisamos começar a valorizar mais o nosso meio ambiente e integrá-lo ao próprio conceito de cidadania, porque cuidar dele é uma obrigação constitucional, é uma atribuição que a legislação brasileira já traduz há décadas, mas que infelizmente ainda não está nem perto de alcançar aquilo que o conceito de sustentabilidade agrega. Então, qual é a sua tarefa, a sua missão? Você vai pegar agora, a partir dessa reflexão que nós fizemos, e vai procurar na internet livremente o que é sustentabilidade. Crie o seu próprio conceito. Na aula da semana que vem, eu vou abrir a aula definindo para mim o que é sustentabilidade. E vou dar dicas também a respeito de como esse conceito será abordado por nós no provão. E quando fala em nota, é quase tão gostoso quanto comprar. Mas lembre-se que mais importante que nota, assim como mais importante que comprar, é sentir-se feliz ao aprender, ao adquirir algo que você queria muito. Não é verdade? Então vamos todos pesquisar o que é sustentabilidade, mas não só para obter nota, mas sim para aprender um pouquinho e contribuir para a gente poder mudar culturas, tá bom? Então na próxima aula não se esqueça, esse conteúdo que a gente bateu papo aqui vai ser abordado no provão. Eu vou abrir a aula da semana que vem falando qual é o conceito de sustentabilidade que eu tenho em mente dentro do universo da sociologia. Vocês vão refletir sobre esse conceito e eu também vou dar dica de como vou abordar esse conceito no provão, que é a sua terceira etapa de avaliação. Vale 40 pontos, tem questões de todas as disciplinas, por isso você precisa se preparar bem. Não deixe para assistir às aulas, para fazer as atividades de todas as disciplinas na última hora. Com certeza isso vai comprometer não só o seu desempenho na prova, mas também o aprendizado. Qualquer dúvida que você tiver durante todo o período de aula, a gente está online pelos contatos que você tem, WhatsApp, inbox no Facebook. Qualquer dúvida é só chamar, o professor aqui tem o maior prazer em atender vocês, tá certo? Se por acaso chegarem dúvidas fora do horário de aula, pode ser que eu demore um pouquinho mais para responder. Como vocês sabem, eu trabalho com rádio, eu trabalho com jornal, eu também tenho as minhas assessorias jurídicas e a advocacia privada. Então, meu tempo é bem escasso, além da atividade do desenvolvimento de livros. Eu estou finalizando mais um livro nesse finalzinho do primeiro semestre, então é muito corrido. Mas eu prometo que chegando eu respondo em no máximo 24 horas. Tá bom? Não fique com dúvida, é só fazer contato comigo que eu tenho o maior prazer de responder. E só para esclarecer mais um detalhezinho, chegando a esse final, aquele trabalho que eu mandei para vocês estudarem na aula passada é um trabalho de conclusão de curso que eu orientei. Trabalho de conclusão de curso da Raquel, que por sinal ficou muito bacana. Contamos aí com a participação também do professor Ari, de Recife. Ari fica em Recife, fica em Natal, né, duas cidades que eu adoro, e enriqueceu muito a nossa dinâmica de trabalho.
ali vocês têm a estrutura que vocês vão ter que trabalhar lá no 9º período, no finalzinho do curso, mas que já vale a pena conhecer melhor, não é verdade? Tenho certeza que esse primeiro contato com o TCC auxilie muito a amadurecer as ideias para os próximos semestres quando o desafio chegar, tá certo? Grande abraço a todo mundo, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Ele assim permitir.